Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar mais uma aula, tá bom? A aula de hoje nós vamos falar corrigir essa atividade da microscopia de fluorescência e aplicação clínica que eu passei para vocês na segunda-feira, tá bom? Vamos falar também sobre conhecimentos básicos de virologia, tá? Bem básico, porque vocês vão ter essa aula mais aprofundada no módulo de virologia, tá bom? Vamos falar também conhecimentos básicos científicos de HIV e coronavírus, ensaios para detecção do HIV, tá? E o Western blot para detecção do HIV e também do Covid-19, tá bom? Bom, aqui para vocês aqui mais com relação à parte mais básica dos vírus, antes de eu entrar no Western blot, para vocês relembrarem um pouco o que é um vírus, o que é um vírus HIV, o que é um vírus do coronavírus, para depois eu entrar mais na parte técnica, tá bom? Bom, os vírus então são agentes infecciosos acelulares que fora das células hospedeiras são inertes, sem metabolismo próprio, mas dentro delas seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir, né? Então, mais uma vez, o vírus, né, ele é uma partícula inerte, né? Então ele não tem metabolismo, ele depende de uma célula hospedeira, ele depende do genoma de um hospedeiro para conseguir se multiplicar, tá bom? Além disso, né, os vírus possuem características, né, gerais que ambos os vírus podem ter. Um deles é o envoltório proteico, que protege o material genético denominado capsídeo, tá? Então esse capsídeo, ele nada mais é do que uma proteção ali para esse DNA ou RNA viral, tá bom? Esse capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares, então tem vírus que possuem esse envelope lipídico e tem vírus que não, tá bom? Mas isso não vai diferenciar. Tem pessoas que perguntam, mas por ele não ter envelope lipídico, então ele é menos agressivo? Não, tá? Não significa que ele, por não ter envelope, ele seja menos agressivo, tá bom? Talvez a vantagem é mais na questão de você tratar o paciente com antirretroviral, né? Por não ter o envelope lipídico, o antirretroviral vai ter mais ação, uma ação mais rápida do que ter o envelope lipídico, que é uma barreira a mais, que o antirretroviral vai ter que combater para poder eliminar ali esse vírus e diminuir a proliferação viral, tá bom? O vírus possui um único tipo de ácido nucleico, então ele pode ser um DNA ou um RNA, tá bom? Também, isso também não difere, tem pessoas que perguntam, por ser um DNA ou RNA também, isso difere na agressividade? Também não, tá bom? Isso também não interfere. Existem vírus com DNA de fita dupla, tem de fita simples, tem RNA de fita dupla, tem RNA também de fita simples, tá bom? E isso também não difere com relação à agressividade do vírus, tá bom? São parasitas intracelulares obrigatórios, então depende de um hospedeiro, tá? Multiplicam-se dentro de células vivas, usando toda a maquinaria da síntese das células, então tudo que está à disposição ali para ele nessa célula hospedeira, ele vai reutilizar para conseguir proliferar, tá bom? Não possui metabolismo e toda a energia que utiliza provém da célula hospedeira, tá? E aqui até entra também questões que as pessoas sempre entram em discussão, né, de falar se o vírus realmente é um ser vivo, né? Tem pessoas que defendem que o vírus é um ser vivo, tem outros que falam que o vírus não é um ser vivo, porque ele depende de uma célula hospedeira, né? Na minha opinião, ele é sim um ser vivo, porque independentemente se é uma partícula inerte, né? Ele está inerte, ele não está morto, né? Então, a partir do momento que ele tiver um start, tiver ali contato com uma célula hospedeira, ele pode sim ou não se multiplicar, né? E visto de trabalhos que já foram demonstrados, que tem pacientes que possuem ali contato com a partícula viral do HIV e fica 10 anos com a partícula do HIV inerte, só depois que ele manifesta realmente a proliferação viral, né? Mas tem pessoas que defendem que não, por ele depender de uma célula hospedeira, não tem metabolismo, ele não é um ser vivo, tá bom? Então, isso é uma discussão que vai ser para anos e anos, as pessoas vão discutir sobre isso, tá bom? Então, aí depende da opinião de cada um, tá? Aqui mostrando a estrutura do vírus, com relação às estruturas, como eu falei para vocês.
aqui mostrando, né, um RNA viral, esse capsídeo, né, então que envolve aqui, protege esse RNA viral, tá bom? Aqui está demonstrando um retrovírus, tá? Esse aqui é uma partícula viral de HIV. Também possui essa matriz, né, que é esse espaço aqui, né, delimitante entre o capsídeo e o envoltório proteico. Esse envoltório, né, esse envelope aqui lipídico, né, está aqui ao redor desse capsídeo, né. Geralmente, esse envelope lipídico, né, ele é oriundo da membrana plasmática da célula hospedeira, depois a gente vai relembrar isso, né, que fica aqui nessa região, tá bom? E além disso também possui transcriptase reversa, que a gente vai relembrar mais para frente, né, que isso é presente aqui no retrovírus e porque que ele tem uma função específica para isso. E também tem aqui as glicoproteínas que ficam expostas, né, aqui ao lado do envelope lipídico, tá bom? E essas glicoproteínas, a gente chama de glicoproteínas virais. Cada vírus tem suas glicoproteínas virais específicas, então o HIV tem o dele, o do vírus da gripe tem o dele, o do coronavírus também tem o dele, cada um tem as suas glicoproteínas virais que o próprio vírus produz. E isso é bom porque isso permite também no diagnóstico, porque se os vírus possuem proteínas virais específicas deles, permite também para você analisar isso no diagnóstico. E no caso aqui são o Western blot, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então no Western blot você consegue analisar essas glicoproteínas virais, né? Diferente do PCR, que é a expressão gênica, que são esses testes sendo utilizados até por Covid, né? Você analisa a nível RNA ou DNA, né? Então, aqui no caso, você analisa aqui para ver a expressão gênica, né? Mas as glicoproteínas aqui são extremamente importantes porque você pode, por exemplo, analisar pelo Western blot, tá bom? Aqui mostrando só relação à estrutura viral, né? Então, desse envelope, como eu falei para vocês, tem vírus não envelopado, que não tem esse envelope lipídico, tem vírus que é envelopado, né? Mas isso não difere com relação à agressividade, tá? Aqui mostrando, ó, o ácido nucleico, né? Um DNA, um RNA, em volta aqui o capsídeo, então o rotavírus, papilomavírus, que papilomavírus é o vírus do HPV, então tá vendo? É um vírus que pode ali desenvolver câncer colo-uterino e ele é um vírus não envelopado, então isso não difere com relação à agressividade, tá? Parvovírus e adenovírus. Já os vírus envelopados, então além dele ter lá o seu ácido nucleico, o DNA ou RNA, ele tem o capsídeo e ainda tem esse envelope ao redor, tá? Então realmente isso aqui seria mais um interferente a mais com relação ao antirretroviral, né? Uma camada a mais com o antirretroviral tem que lidar, então isso é uma desvantagem de ter o vírus envelopado, mas com relação a desenvolver ali a doença e a agressividade, isso não difere, tá bom? Então, herpes vírus, ortomixovírus, o retrovírus são um tipo de vírus aí envelopado. Aqui só mostrando com relação ao tamanho dos vírus, então vocês viram no Covid, né, que o vírus é muito pequenininho, né, em nanômetros, muito pititico, então até demonstrando aqui para vocês, uma hemácia tem em torno de 10 mil nanômetros, né, e olha como é o tamanho a bactéria E. coli, 1000 nanômetros, e olha o tamanho dos vírus, são muito pititicos, né? Tem os muito pequenos de 24 nanômetros, 90, ó, bacteriófago 225 nanômetros, retrovírus 150 nanômetros, né? Esses mais de poliedro, ó, 300 nanômetros, geralmente eles são bem pititicos, mas fazem aí um estrago enorme, tá bom? Aqui mais com relação se os vírus são organismos vivos, como eu falei para vocês, vai depender então, né? É uma questão que eu coloquei para vocês de gosto, né? Então tem pessoas que defendem que sim, tem pessoas que defendem que não. Então vocês sempre vão ver isso nos livros, em artigos que tem aí essas duas opiniões, tá bom? Aqui com relação às estruturas dos vírus, então quando a gente fala que é o virion, vocês veem isso no livro, né? Em artigo, o que é virion? Virion é a partícula viral completa, então onde eu tenho ácido nucleico, seja ele o DNA ou o RNA, mais capsídeo proteico. Não tem esses dois aqui, a gente chama de virion, tá? E ele serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para outro. Então é necessário ter essa partícula viral completa para ele conseguir fazer adesão numa célula hospedeira e fazer a multiplicação viral. Aqui mostrando tipos de vírus, né? O vírus do mosaico do tabaco,
um adenovírus, como que ele é, o vírus da gripe, tá vendo? O bacteriófago, que é o vírus que só infecta bactéria, específico para bactéria. Então, existem várias formas geométricas de vírus, helicoidal, poliédrico, isocaédrico, cilíndricos, vários tipos de formas, tá bom? Aí podemos classificar, então, vírus envelopados e não envelopados. Vírus envelopados, capsídeo coberto pelo envelope, que é formado quando o vírus é exocitado na célula hospedeira, que a gente vai relembrar disso. E esse envelope lipídico é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Não envelopado, o capsídeo não se encontra envolvido pelo envelope, dessa maneira dizemos que é um vírus nulo, porque ele só tem ali a partícula de DNA e RNA, né, e o capsídeo, né? Aqui mostrando o vírus da gripe, que é um exemplo de vírus envelopado. Aqui são exemplos de vírus não envelopados, né? O mosaico do tabaco, adenovírus não envelopado, então só tem o capsídeo e a partícula do DNA, tá bom? O que são os hospedeiros dos vírus? Então, vários tipos de hospedeiro. Então, a célula animal, né? Células eucariotas, nós, né? Humanos, célula vegetal, bactéria, fungo, protozoários, né? É o suficiente ele ter um hospedeiro que tem ali um metabolismo, qualquer coisinha que tenha ali dentro dele, qualquer organelo que for, já é o suficiente para ele conseguir ali se replicar, tá bom? Aqui mostrando com relação ao retrovírus. Então, o retrovírus é a classificação aí do vírus para o HIV, tá? Não basta possuir RNA, é necessária a presença da enzima transcriptase reversa, porque o retrovírus, ele tem RNA viral, mas é necessário ter a transcriptase reversa para transformar o RNA em DNA, né? E isso é presente aqui no retrovírus. Então, ele é um vírus envelopado, possui duas fitas idênticas de RNA, né? Então, uma dupla fita de RNA, possui essa enzima transcriptase reversa. Então, é um retrovírus que tem a capacidade de produzir DNA a partir de RNA, tá? Aqui mostrando, então, a estrutura do retrovírus. E aí mostra com relação como que é o ciclo do retrovírus, que acho que vocês já tiveram isso alguma vez na vida, né? Então, mostrando aqui como que ocorre o processo aí de replicação viral. Então, nós temos aí um vírus completinho, bonitinho, um retrovírus, né? Tudo certinho lá, com RNA, dupla fita de RNA, com capsídeo, com envelope lipídico, né? E aí ele vai começar agora a fazer adesão em células, né? Células hospedeiras. E no caso aqui do HIV, que nós já tínhamos comentado um pouquinho, e até nas aulas que vocês já tiveram também, que as células aqui mais afetadas no paciente HIV é os linfócitos CD4, né? Lembra que os linfócitos têm muita afinidade, né, com vírus, células tumorais, e ele também são as células, né, que estão lá nos linfonodos, tem outros órgãos linfematopoéticos, e que uma célula PC apresenta para ele esse antígeno, né? Então, eles são recrutados para poder combater esse retrovírus aí, que é o HIV. Então, de fato, os linfócitos CD4, que são as células efetoras, né? Essas células auxiliares, elas são, de fato, são as mais afetadas aí pelo HIV, né? Então, aqui vamos simular como se fosse um linfócito CD4, e aí o HIV chegando aqui, né? O retrovírus. Então, ele chega, ele se adere na membrana, né, dessa célula aqui, linfócito CD4, você percebe que temos aqui receptores de membrana, né? Então, essas glicoproteínas virais que o retrovírus tem se liga a esses receptores de membrana, então tem reconhecimento antigênico normal. Então, porque além desses receptores não reconhecer, o certo era não reconhecer para não conseguir entrar, né? Mas tem reconhecimento, né? Que é isso que os vírus conseguem fazer, tá bom? Então, esses receptores reconhecem, então esses receptores de linfócito T, os TCRs, né, reconhecem aqui o retrovírus, se adere aqui nesse receptor, então fica grudadinho aqui na membrana, e a partir desse momento ele perfura, né, o linfócito CD4, e no momento que ele perfura, né, o que vai entrar dentro do linfócito CD4? Somente um material genético. Então, esse envoltório aqui, né, lipídico, né, esse capsídeo, ele não entra, só vai entrar o RNA de dupla fita, tá? Então, aqui a gente começa a primeira parte, que é a entrada. Fusão com a membrana celular, cria sítios com receptores específicos aqui na membrana do linfócito CD4, e aí o material genético entra, né?
Então, essa cápsula aqui então, entra na parte de decapsidação do vírus. Então, essa cápsula proteica que é rompida e o material genético, as enzimas que estão presentes aqui, permanecem no interior do vírus. Aí eles entram, né? A partir do momento que ela entra aqui no linfócito CD4, né? Tem a presença aí da enzima de transcriptase reversa, né? O que vai acontecer aqui? A etapa 3, transcrição reversa, vai ocorrer a polimerização da fita simples do RNA em fita dupla de DNA. Então, dissocia essa dupla fita do RNA, uma fita vai, né? E através da transcriptase reversa, vai polimerizar essa fita de RNA em dupla fita de DNA. Esse RNA que dissociou ou que foi utilizado na polimerização, né? Essa polimerização, esse resto aqui vai ser degradado, tá vendo? Então, ocorre a degradação do RNA viral e fica somente a fita de DNA viral. Então, já teve aqui a síntese, né? Depois disso, entra na fase de integração. O DNA do vírus agora já pronto vai penetrar aqui no núcleo do hospedeiro, né? E nesse momento aqui a gente vai ter o quê? Transcrição. Vai ocorrer a transcrição desse DNA virótico aqui do HIV, né? Vai ter a transcrição e vai originar agora RNAs mensageiros virais. E agora eu já vou ter pronta aqui uma prole de RNA virótico, que vai sair agora para fora aqui e ir para o citoplasma do linfócito CD4. Para depois chegar na etapa aqui de encapsidação. O que vai acontecer aqui? Encapsidação do RNA virótico em núcleo capsídeo citoplasma da célula hospedeira. Então, ele vai começar a pegar, é como se fosse uma invaginação, tá vendo? Ele vai começar a invaginar aqui na membrana citoplasmática do CD4 e vai utilizar essa invaginação, né? Como se fosse pegar emprestado ali, né? Dominando aqui a célula. Pegando essa membrana lipídica e formando agora, né? Novos, né? Capsídeos e também novo envelope lipídico, né? Aí, a partir desse momento que ele vai invaginando e utilizando, deixa eu voltar aqui, e utilizando, né, a membrana lipídica da célula hospedeira, ele entra no processo de gemulação. Então, ele já vai ter aqui um vírus praticamente quase pronto, né? Já tudo bonitinho, todo prontinho. E aí, a partir desse momento, que eu já tenho aqui bonitinho o vírus envelopado, ele começa a sair, né? E agora eu já tenho novamente aqui outros retrovírus já prontos para novamente infectar novas células hospedeiras, ou seja, reinfectar outros linfócitos CD4. E isso vai continuando, né? Então, qual que é a importância aqui, que a gente até comentou dos antirretrovirais, né? Os antirretrovirais que esses pacientes tomam presente HIV, eles podem atuar em diferentes etapas aqui do ciclo do retrovírus, né? Ele pode atuar inibindo a adesão do retrovírus no receptor, ele pode atuar na transcriptase reversa, inibindo a transcriptase reversa, daí ele não consegue polimerizar o RNA em dupla fita, ele pode atuar a nível mesmo DNA aqui no núcleo, então ele não vai conseguir fazer transcrição, ele pode também inibir capsidação, tá? Então, por isso que esses pacientes tomam vários remédios antirretrovirais, um coquetel de remédio, né? Aí pergunta, tem um antirretroviral que faça tudo? Já tentaram fazer isso, só que acabou sendo um medicamento muito tóxico para o paciente, né? Com muito efeito colateral. Então, por isso que o ideal é tomar vários tipos de antirretrovirais que tenham mecanismos de ações diferentes, né? Então, tem toda uma etapa que ele toma com relação a horário, né? Se toma todo dia, o dia sim, o dia não, aí depende de cada paciente que fase que ele está também do HIV, né? O quanto que esses linfócitos CD4 estão aí sendo danificados, né? Mas, de fato, os antirretrovirais, eles podem ter os mecanismos de ações atuando em cada uma dessas etapas aqui, né? Por isso que ele tem que acabar sempre tomando mais de um antirretroviral, tá bom? Aqui mostrando mais com relação do HIV, né? Então, é o vírus da imunodeficiência humana, então, tipo de imunodeficiência secundária, que a gente vai ter depois essa aula na aula que vem, tá bom?
contato com os seguintes líquidos corporais, então sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno, né? O vírus pode atravessar a placenta e infectar o feto se, no caso, né, não ter feito o processo ali do parto, né, que é retirar a placenta inteira para fora e depois só romper fora para não ter contato com a mãe, senão pode contaminar. Senão, realmente pode contaminar a criança e a criança já ser portadora do vírus, tá bom? Sintomas, febre, calafrios, dores musculares, ínguas no pescoço, náusea e vômito. Passou o período de incubação, começa a processo de replicação, que nem pensando na hepatite que a gente teve essa aula, ele começa a ter os sintomas. Não há cura, então ele tem que tomar medicamento aí pro resto da vida para inibir a reprodução viral, mas hoje esses antirretrovirais de fato são bem funcionais, então o paciente tem uma longa vida e consegue viver normalmente, tá bom? E a profilaxia é sempre utilizar preservativo nas relações sexuais, né, contorno nos bancos de sangue, não compartilhar seringas descartáveis, né? E a esterilização é extremamente importante, também evitar a amamentação, porque o leite materno também pode passar, tá? Partículas de HIV para o feto, tá bom? Para o bebezinho. Aqui o vírus HIV ele infecta os linfócitos CD4, como nós falamos, né? E isso é uma problemática, né? Eu acho que eu já tinha até comentado com vocês, esses linfócitos CD4, eles podem morrer por duas maneiras, então eles morrem porque as partículas virais, a partir do momento que ela entra e replica, naquele processo de emulação, como ela está retirando pedaços ali da célula para poder fazer novos, né, capsídeos e envoltórios proteicos, a célula morre, né? Então o linfócito CD4 morre por consequência da partícula viral da HIV e também morre por consequência da ação da célula CD8, né? Que a gente já tinha comentado isso, que quando o paciente está infectado com a célula CD4, o CD8 ele é ativado, né? E como ele tem uma ação de citotoxicidade, ele perfura o linfócito CD4 para eliminar o linfócito CD4 junto com o HIV, para poder melhorar aí a resposta imune do paciente. Então ele pode morrer por essas duas maneiras. E claro, o CD4 morrendo, o paciente fica imunossuprimido, ele fica imunodeficiente, né? Porque o CD4 é extremamente importante, a gente já viu isso, né? As células APC apresentam aí por linfócito CD4 podem fazer diversos tipos aí de funções, né? De se amadurecer e produzir outros tipos de linfócitos, né? TH1, TH2, Treg, então tudo isso vai ser danificado, essa cascata de células, né? E aí, de fato, o paciente fica exposto, né, a doenças oportunistas, né? Por exemplo, tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia, são doenças oportunistas que pode ser fatal para um paciente que tem HIV, né? Então, por isso que muitos pacientes morrem porque ele tem HIV, porque ele tem AIDS, mas sim por causa das doenças oportunistas que aproveitaram a deficiência do sistema imune para se manifestar. E como o CD4 já está deficiente, né, ele tem pouca produção, de fato é um paciente que pode levar à mortalidade, né? Aqui mostrando só que o vírus HIV pode permanecer latente, que nem por isso que eu falei para vocês, ó, no cromossomo do linfócito CD4, dessa maneira não é detectado pelo sistema imune, pode acontecer isso. Pode permanecer inativo por 10 anos no organismo e nesse período não manifesta nenhum sintoma. Por motivos ainda inexplicáveis, os vírus tornam-se ativos e iniciam a reprodução via ciclo lítica, porque ele adere à célula hospedeira e a célula morre, né? E a partir disso o paciente começa a desenvolver os sintomas da doença. Todo HIV positivo ou soro positivo é aidético, né? Pessoas que possuem o vírus mas não desenvolver os sintomas da AIDS, pelo fato dos vírus ainda estarem em estado latente, ciclo lisogênico, né? São denominadas soropositivas ou HIV positivo. Então, quando a gente fala que é um HIV positivo, que ele é portador, ele só é um paciente aidético quando ele já manifesta sintomas, tá bom? Pessoas que são soropositivas ou HIV positivas, apesar de não manifestarem sintomas, pode normalmente transmitir o vírus, tá? Então, são chamados, os pacientes são já aidéticos, que já apresentam sintomas da AIDS. Febre, calafrio, dor muscular, aparecimento de íngua no pescoço, náusea e vômito e sintomas de doenças oportunistas, tá bom? Aqui mostrando com relação à quantidade de pessoas, então ainda tem 36,2 milhões de pessoas no mundo que são portadoras aí do vírus. 866
de 1.000 pessoas no Brasil ainda possuem aí, são portadores das células, portadores da partícula do HIV. Bom, pessoal, aqui para relembrar também com relação à resposta imune nas infecções virais. Então, eu coloquei para vocês aqui principais vias de atividade antiviral da resposta imune, porque muitas pessoas perguntam, mas quando eu tenho contato com um vírus, será que somente, né, o CD4, como o CD4 está sendo afetado aí, né, por causa do HIV, será que tem outras células que podem ajudar o sistema imune desse paciente, né, e tudo mais? Então, de fato, sim, né? Essa resposta imune contra o vírus, ele já inicia-se já durante a fase de replicação do material genético e também da expressão das proteínas, que são as glicoproteínas virais, né? E as células infectadas, elas produzem uma citocina chamada de interferon alfa, tá? E também interferon beta, que tem atividade antiviral, tá? Os vírus, eles são processados pelo sistema imune, não em vesículas, tá bom? Mas em estruturas que a gente chama de proteassomas, que a gente já falou lá na via de MHC, tá bom? Os proteassomas, eles fragmentam os vírus em peptídeos, né? Que são transportados para o retículo endoplasmático, por as proteínas associadas ao transporte, 1 e 2, que são as proteínas TAP, que a gente já comentou isso. E aí, no caso aí, são as moléculas do MHC de classe 1, que se reúnem dentro do retículo endoplasmático rugoso, aí elas vão se ligar aos peptídeos do vírus e vai migrar para a superfície celular, né? E aí, é nesse momento que os linfócitos TCD8 reconhecem as moléculas da classe 1, que tem os fragmentos de vírus, vão se ligar a elas e tentam combater aí esses linfócitos CD4 infectados com a partícula viral, tá bom? Quando a conexão se completa, sempre é enviado um sinal através dessa membrana celular que vai desencadear a ativação dos linfócitos T antígenos específicos. E a maioria dessas células se converte em, então, células T-killer, então as células natural killer, né, ou citotóxicas, tá? E também temos também a participação aí dos macrófagos, porque os macrófagos, tá vendo aqui, eles têm aí uma potencialidade de produzir interleucina 12, de TNF-alfa, e ele também pode produzir óxido nítrico, que ajuda aí também no combate aí dessa partícula viral, tá bom? Bom, portanto, então, essas células NK, as neutral killer, e as células T citotóxicas, CD8, vão matar essas células infectadas com vírus, né? Que, no caso, esse vírus estimulou a ativação, né? Foram ativadas através da entrega, né, dessa célula do MHC, né? Então, o MHC vai lá, entrega, ativa a célula T citotóxica e a mesma pode ali também ativar as células NK, tá bom? Então, as células T citotóxicas, a célula CD8, por exemplo, ajuda a combater aí a partícula do HIV, tá? E a maioria das pessoas necessita de muito tempo para poder se recuperar. Por exemplo, uma pessoa que teve contato com o vírus da gripe, tá? Tem pessoas que necessitam, por exemplo, de 7 a 10 dias para recuperar da gripe, né? Por quê? Porque geralmente esse tempo, né, para poder ativar o MHC para ser entregue ali, né, o antígeno, por linfócito CD8 e ativar as células NK, ativar esses macrófagos para produzir óxido nítrico, ele pode levar aí em torno de 7 a 10 dias, né? Por isso que o paciente demora para recuperar de uma gripe. Eu tenho uma gripe, eu levei, sei lá, uma semana para ficar bem, ou às vezes 4, 5 dias, né? Demora um pouquinho, porque geralmente esse sistema imune, ele leva dias para ocorrer, tá bom? Principalmente para gerar essas células aí T citotóxicas, tá? Para combater aí o vírus. Bom, e aí no caso, a CD4, ela continua ainda sendo ativada pelo MHC de classe 2, mesmo assim, não é o suficiente, porque essas células CD4, elas estão sendo infectadas aí pelo o vírus HIV, tá bom? Mas, como essas células produzem esses interferon, eu vou colocar aqui para vocês, são extremamente importantes, porque eles podem contribuir na proteção contra a infecção, tá? Então, essas células, né, elas podem produzir
os interferons, que eu coloquei para vocês aqui, interferons do tipo 1, que são produzidos por células infectadas por vírus. Então, vamos supor, o linfócito CD4 foi infectado pelo HIV, e a partir do momento que ele é infectado pelo HIV, ele começa a produzir interferon do tipo 1, né? E aí, interagir com uma célula não infectada tem a propriedade de protegê-la contra a infecção. Então, na hora que ela secreta para fora esse interferon alfa, por exemplo, que está mostrando aqui, alfa e beta, vai ajudar a proteger os outros linfócitos que não foram infectados, tá? Aqui mostrando, no caso, outro tipo, que é o interferon gama, que também é outro tipo de interferon que pode atuar contra a infecção viral, que é mediante a ativação de macrófagos com destruição de vírus e também das células NK, e também as quais essas células aqui liberam granzimas e perfurinas que também destroem essas células infectadas, tá bom? Então, todos esses tipos de interferons são produzidos por essas células do sistema imune, quando tem contato com o vírus, principalmente as células infectadas, e ajuda a proteger as demais que não foram infectadas ainda, tá bom? E aí é como se fosse uma capa protetora, muito parecida com um anticorpo, tá bom? E aí impede com que esse retrovírus se adere no receptor dos linfócitos CD4 e consiga entrar lá com seu material genético. Mesmo assim, não é o suficiente, tá? Porque a proliferação, ela ocorre tão rapidamente e tão agressiva que mesmo tudo isso que ocorre ainda não é o suficiente para eliminar o vírus por completo. Isso pode ocorrer muito bem, obrigada, num vírus da gripe, por exemplo, né? Ou até pacientes que estão com coronavírus, tem um Covid-19, e tem os sintomas, né, mais leves, né? Então, normalmente o sistema imune pode corrigir, mas tem indivíduos que, se tem fator de risco, né, somente idoso, né? O paciente que tem idoso, como ele tem imunossenescência, toda essa resposta imune frente à infecção viral, ela é diminuída, ela é mais baixa, né? Então, ele vai ter mais dificuldade de produzir interferon, né? Assim como crianças, né, que ainda estão construindo o sistema imune, ou até pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos. Então, pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, pós-transplantado, paciente que tem doença autoimune, que toma corticoide, tem supressão imunológica, né? Então, quando ele tem contato com esse vírus, a produção de interferon é tão pequena que não é o suficiente para proteger essas células saudáveis. Então, por isso que pode levar a óbito o paciente. Então, essas pessoas que estão morrendo com o Covid, as pessoas de fatores de risco, elas têm a resposta imune para a infecção viral, mas muito baixa, né? Baixa quantidade. Tem pacientes até que já é imunodeficiente primário, que vocês vão ver isso na aula que vem, e que já tem uma deficiência genética, não consegue produzir linfócito B, não consegue produzir anticorpo, aí é mais grave ainda. Então, não tem como você combater a infecção viral sozinho, e tem que tomar realmente medicação, tá bom? Aqui mostrando também a interleucina 12 que esses macrófagos produzem, secretam, pode participar na fase inicial, aqui na resposta da imunoinfecção viral, né? Então é produzida por macrófagos, também ela é produzida interleucina 12 por outras células APC, que nem a célula dendrítica, tá? E a interleucina 12 é importante porque ela estimula a célula NK a exercer toxicidade e produzir ainda mais interferon gama, tá? Então, se ainda assim a interferon gama que está vindo ainda não está sendo suficiente, o macrófago secreta bastante interleucina 12 para fora, e aí ele vai, com essa interleucina 12 sendo secretada, vai estimular a célula NK a exercer toxicidade e produzir mais ainda a interferon gama, né? Para conseguir ajudar ali as outras células que não foram infectadas, permitindo também aumento do potencial microbicida dos macrófagos por causa dessa produção aqui de óxido nítrico, tá? Aqui mostrando com relação aos linfócitos, né, e a importância dele na resposta imune, na infecção viral. Então, a gente tem aí o linfócito B, que se diferencia em plasmócito, a gente já falou isso, e secreta anticorpo, o linfócito T, CD4, CD8, e todas aquelas subpopulações linfocitárias que a gente já discutiu, a neutral killer, NK, tá bom? Essas células aqui, então, do CD8, eles têm uma ação de citotoxicidade, então elas vão ser ativadas pelo MHC de classe 1 nas células-alvo. E qual que é a função aí que a CD8 vai fazer com as células? Vão liberar granzima perfurinas e vão lisar as células infectadas, tá?
e também os vírus. Já as CD4, elas colaboram com as células B na produção de anticorpo, então tá vendo, é importante, né, que ele consiga tomar antirretroviral para conseguir ter CD4 ainda, mesmo em quantidade pequena, mas que tenha, porque o linfócito CD4 é que estimula a sinalização do linfócito B a se diferenciar em plasmócito e secretar anticorpo. Então, se ele não tiver CD4, isso vai impedir também na sinalização do linfócito B, né? Então, por isso que o paciente fica ali, pode chegar a óbito devido a isso, tá bom? E os anticorpos, eles têm uma função muito importante no combate às infecções virais, né? Desde por ocasião da propagação da infecção viral, após multiplicar essas infectadas, os vírus rompem essas células, ficando livres até a penetração em outra célula, né? Então, aqui mostrando para vocês uma figura com relação ao anticorpo, porque que ele é importante, né? Então, o anticorpo, ele tem aí uma função de neutralizar o vírus, aqui mostrando um vírus, né? Ó, tentando se ligar à proteína da membrana de uma célula para invadi-la, né? Então, com receptor de célula, que nem simulando lá, né? O TCR liga as glicoproteínas virais do vírus, aí a proteína funciona como uma chave, ele se liga aqui, por isso que ele consegue entrar com o material genético. Essas proteínas funcionam como uma chave bioquímica que se encaixa a fechadura das células, aí entra o RNA, né? E aí a célula fica infectada. Então, como que funciona o anticorpo? Os anticorpos, ele se liga nas proteínas dos vírus, tá? Inviabilizando-os e impedindo que elas se liguem às células humanas. Então, quando o anticorpo vem aqui, ó, fazendo, ó, toda a glicoproteína viral está com anticorpo. Então, vamos imaginar que aqui é o retrovírus HIV e ele tem lá glicoproteína viral, P24 e GP120. Então, eu vou produzir anticorpo anti-P24 e anticorpo contra o GP120, anti-GP120. Aí ele vai se ligar aqui, nesse anticorpo contra esse antígeno, e quando ele se liga, na hora que ele vai tentar infectar o linfócito CD4, ele não consegue, né? Porque ele não vai conseguir fazer o que? Essa fechadura, essa chave bioquímica de tentar injetar nessa célula saudável o RNA viral, tá? Então, por isso que é extremamente importante o paciente produzir anticorpo, tá bom? Aqui mostrando só com relação a múltiplos mecanismos de defesa contra os vírus. Grande parte das infecções virais, elas podem ser assintomáticas ou tem uma apresentação subclínica com manifestações inespecíficas, como febre, rash cutâneo, que é manchas na pele, tá? Várias infecções virais progridem e dano tecidual importante pode ocorrer. E essa patologia associada à infecção viral pode estar relacionada com o efeito citopático do vírus, reação de hipersensibilidade e fenômenos autoimunes, tá? Aqui só mostrando para relembrar, talvez vocês já, tudo isso eu acredito que você já deve ter tido, né? Mas eu não vou aprofundar muito, vocês vão ter isso em virologia, tá? É só para poder conseguir entrar na parte prática para vocês. Que tem pacientes que podem apresentar manifestações inespecíficas, né? Às vezes, por exemplo, os sinais clínicos do HIV, né? Ele pode ter febre, pode ter, né, dor de cabeça, dores no corpo, outros sintomas. E às vezes o paciente apresenta rash cutâneo, às vezes ele aparece manchas na pele, que não é característico de um paciente com HIV, tá? E por que que isso pode ocorrer? É devido à ação do sistema imune, porque acho que eu tinha comentado com vocês, como essas células CD8, essas células NK, ela tem uma ação de citotoxicidade, né? Quando elas estão combatendo a partícula viral, essa célula infectada com a partícula viral, elas podem morrer. E essas perfurinas, né, essas toxinas que as células têm, elas são liberadas no meio extracelular. E aí por isso que o paciente pode desenvolver alergias, tá? Pode desenvolver manchas na pele. Aí você fala, mas isso não é um sintoma clínico da doença. De fato não é. Isso está acontecendo porque o sistema imune dele está tentando reagir contra a partícula viral, tá bom? Devido a as ações dessas células do sistema imune por ter essas grandes quantidades de granzimas, né? Dessas enzimas hidrolíticas, que no momento que é extravasado para a parte extracelular, o paciente pode ter essas manchas, pode ter coceira ou qualquer outro tipo de manifestação inespecífica, tá bom?
Bom, aqui mostrando mais uma vez com relação às células, que a gente já comentou. Então, o HIV infecta predominantemente as células CD4, então destrói essas células. Essas células morrem, então, por apoptose, né? Então, por o mecanismo ali de apoptose que foi ativado foi devido à ação viral, né? Porque um efeito biológico pode levar a célula à morte, né? E elas morrem não só pelo vírus, mas também pela ação aqui do CD8, tá? Aqui mostrando que com relação a esses pacientes, né, sobre a célula CD4, mas mais importantes a cooperação da resposta imune, então a diminuição altera essa função e leva à supressão da resposta imunológica. Então, se o paciente tem baixo CD4, células linfócitos CD4, vai influenciar também na diminuição da interleucina 12, da interferogama, da TNF-alfa, porque essas células também produzem isso, né? É aquilo que eu estou falando para vocês. Por isso que o ideal é ter anticorpo, porque ele vai neutralizando, permitindo que o linfócito CD4 consiga ali reagir e também ativar o linfócito B para produzir o anticorpo, né, e continuar essa cascata, né? E consequentemente, se o CD4 vai morrendo, vai também interferir na produção desses interferons, né? Claro que tem as outras células que produzem interferon, o CD8 e a NK, mas o CD4 também produz, que é importante, né? E isso também vai ser afetado essas citocinas. Os linfócitos B estão funcionando, anticorpos são produzidos, então os mecanismos de defesa então são importantes, como eu falei para vocês, tá? Aqui mais com relação a parte de crianças infectadas, como alteração do funcionamento das células TCD4 é precoce, a cooperação celular é prejudicada, né? E por isso, de fato, né, não só crianças, mas também pacientes idosos, outras pessoas que têm outras doenças associadas, de fato, o CD4 morrendo, o paciente fica aí mais propício a infecções, né? Outros tipos de infecções, somente infecções aí bacterianas, tá bom? Aqui mostrando para vocês mais com relação à vacina do HIV que eles estão produzindo, né? A vacina do HIV, ela tá